Se você já está acompanhando a gente há algum tempo, você sabe que eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Obrigado pela sua fidelidade de estar acompanhando e seguindo a gente. E se é a primeira vez que você está vindo, se inscreve no canal, gente, se inscreve, ativa a notificação e compartilha. Você vai gostar, tá bom? Hoje a gente chega ao fim da série, da playlist Sexualidade no Autismo. E é um dos assuntos, talvez, que você precise ter um pouco mais de embasamento. Então, se você, porventura, perdeu algum dos episódios, dá um break aqui e vai lá, assiste outro episódio e volta. Senão, a gente continua a partir daqui. E você que está me ouvindo, sim, eu estou fazendo um vídeo, só que tem gente nos ouvindo pelas plataformas de áudio. Você que está ouvindo, vai lá, nós já colocamos alguns áudios dos anteriores para que você possa entender. Vamos então? Nesse terceiro episódio a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais denso, então é importante que você preste bem atenção para que você entenda a situação. Quando nós falamos no prólogo, no card do prólogo, explicamos que de repente dentro de um naipe, de um baralho, nós aprendemos os 4 naipes e talvez existam outras cores. Existe, porque talvez é um naipe personalizado. Sim, existe e pode acontecer, mas vamos pelo começo. Gente, quando a gravidez chega, a gravidez é anunciada, por mais que ela seja, em termos indesejada, não foi no momento certo, a gravidez sempre é uma notícia tremenda, é uma novidade. Você vai conceber uma pessoa e vai trazer uma pessoa ao mundo. Ai, que maravilha, né? Quem já passou por essa situação, pai, mãe, que já passou por essa situação, sabe como é que é, inclusive aqueles que adotam. É maravilhoso, parece uma gravidez, né? Você concebe, você imagina tudo que aquela criança vai fazer. A gente cria e alimenta expectativas. E essas expectativas se transformam em sonhos. Ai, meu filho vai ser isso, minha filha vai ser aquilo. E aí vem o diagnóstico. O diagnóstico vem e joga um banho de água fria sobre os nossos projetos. Porque esse projeto não era da criança, esse projeto era meu, esse projeto era seu. E aí a gente fica frustrado. E a nossa frustração, a gente não quer perder. A gente tem esse sentimento de não querer perder. Então a gente fica insistindo para que o nosso sonho dê certo. E a gente fica insistindo. Você talvez não perceba que você tem que apenas realinhar ou readequar o sonho. E não, de repente, mudar ele por completo. Mas muitas vezes, nós fazemos ao contrário. A gente continua insistindo no sonho frustrado. E aí nós fazemos nossos filhos sofrer, tá? Então vamos por partes. A gente vai falar dessa frustração. Se você quiser escutar um áudio bem bacana, te convido a ir no Spotify. A psicóloga Isabel Nelly deixou um áudio muito legal essa semana para que você possa entender sobre situações sobre a pergunta que é muito engraçada, né? O que é meu sonho? O que é sonho dele? Então ela responde, o meu sonho não necessariamente é o sonho do meu filho. Te convido a assistir, ouvir, que ficou muito legal. E aí, vamos lá. A gente leva um certo tempo para aceitar o diagnóstico. Porque a gente tem aquelas fases, a gente chama fases do luto. A gente demora, a gente nega, a gente barganha. A gente tem um mecanismo próprio de defesa, porque realmente não é fácil receber o diagnóstico, ainda mais quando os nossos familiares acham que a gente está doido. Você está colocando doença no seu filho. Você está imaginando coisa para sua filha. Você está vendo autismo em tudo. Gente, a gente escuta, todos nós escutamos muito. E como é que a gente lida com isso? Tentando absorver, e muitas vezes a gente não consegue. E, consequentemente, a gente acaba colocando os nossos filhos, os nossos projetos frustrados. E eles acabam sofrendo com isso. Então a gente precisa explicar para todo mundo que realmente tem que dar um tempo. Pensa, seu filho precisa um pouco mais de você. Então vamos lá. Uma pergunta que eu vou deixar para todo mundo. Será que meu filho vai ter relacionamento? Será que meu filho vai ter alguém? Será que ele fará amigos? Será que ele terá construir relacionamento? Será que ele vai casar? Aí quem que nunca passou por isso? Quando você vê seu filho crescendo, você começa de repente a imaginar
com quem ele iria casar, como seria o casamento. Ai, meu filho autista, será que ela vai conseguir ter alguém, vai ficar sozinho? Ele é menino, ele é menina. Um monte de coisas, porque você imaginou um monte de coisas para essa pessoa. Só que você talvez não tenha parado para deixar que ele ou ela decida por isso. Vamos explicar algumas coisas importantes? Isso é importante e deixo bem claro para você. Isso que nós vamos falar aqui não é ideologia de gênero. Fica a dica para que você que carrega muitas situações ligadas a tabus religiosos, a gente não está falando de ideologia de gênero, a gente está falando de fisiologia. Tá? Então fica essa dica. Explicar primeiro para você o que é sexo ou designado. Sexo designado. Quando você nasce, quando a criança nasce, o médico olha para aquela criança e fisiologicamente ela olha partindo dos hormônios, da genitália e dos cromossomos. Pois é, gente, cromossomo XX é uma mulher, cromossomo XY temos um homem. Mas a vida é engraçada, ela permite acontecer outras variações. E sim, acontece. Acontece o intersexual. Crianças que nascem com duplicidade de sexo. Então, vamos falar assim, quando nós falamos de sexo da criança, sexo designado, nós estamos falando do masculino, nós estamos falando do feminino e nós estamos falando do intersexual, que são as crianças e jovens que têm as duas genitálias ou genitálias ambíguas. Tá bom? Então fica a dica. Isso é fisiologia, tá bom? Gênero e identidade. Cara, é aí que entra as situações interessantes, né? Porque à medida que esse jovem que nasceu, o sexo designado masculino, espera-se, né, que ele tenha identidade e comportamentos masculinos. Bingo, né? É o que se espera. Então se espera também que a menina tenha comportamentos e identidade feminina. Mas, gente, não é assim que acontece. Lembra do baralho que nós falamos? Existem naipes diferentes. Quando acontece do sexo designado, que é aquilo quando o médico olhou e falou assim, é menino, bate, casa, e a identidade dessa criança também é masculina, nós temos uma criança cisgênero. Ou seja, o sexo designado e a identidade, os comportamentos que ela apresenta são do mesmo. Então, quer dizer, se temos masculino, masculino, feminino, feminino, nós temos cisgêneros. Esse é o termo que utiliza. É estranho o nome, né? Mas é cisgêneros. Mas se porventura a criança que teve um sexo designado, ela tem um comportamento oposto àquele que era esperado, nós temos uma situação de transexualidade. Gente, nós temos a situação e isso também existe. Tão que isso é verdade que é importante que você entenda a situação chamada não binária. São, inclusive, jovens, crianças, jovens, principalmente adultos, que não se identificam com o sexo designado e também não se identificam se eu sou feminino ou masculino da identidade. Este é o não binário. Eu não me entendo assim. Mas ele é gay? Não tem nada a ver aqui com a opção da sexualidade de ninguém. Nós estamos falando de identidade e sexo. É por isso que gera uma tremenda confusão. Alexandre, você vai falar que meu filho é gay? Não vou falar que seu filho é gay. Mas eu estou explicando que talvez o seu filho, por causa das relações que ele tem com o mundo, ele não tenha vontade de se relacionar com ninguém. Ele não veja necessidade de se relacionar com ninguém. Nós percebemos muito isso no autismo, a criança, já que o jovem, que é a grande marca do que as pessoas falam do autismo, é a dificuldade de relacionamento social, isso se aplica também ao relacionamento ao outro. Você imagina um jovem autista que está em fase de ebulição de hormônios e ele não entende por que é que querem que ele seja este gênero ou esse sexo designado, se para ele isso não é importante, porque o autista não está pensando em sexo. Quem está pensando em sexo é você, sou eu, pai dele, imaginando nos netos que a gente vai ter. Pois é, ele não está pensando nisso. Então, muitos dos autistas são cisgêneros, ou seja, a identificação do sexo
é idêntica à identidade, mas uma grande parcela dos autistas, porque não tem essa necessidade de se preocupar em relacionar com alguém, eles se identificam com não binários.